Alimento diário, série Gênesis, O Princípio. Livro 1, O Princípio. Autor Pedro Dong. Semana 2, tema: No princípio criou Deus os céus e a terra. Leitura bíblica desta segunda-feira. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Efésios, capítulo 1, versículos 5, de 9 a 10 e de 19 a 23. Versículo para ler com oração, Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Deus criou o tempo para cumprir sua vontade. O tema da mensagem desta semana é: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou o tempo e lançou base para cumprir sua vontade. Criou os céus, a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Este foi criado de maneira especial. Recebeu o sopro divino para ser preenchido da vida e natureza de Deus. Assim, pleno de Deus, o homem pode realizar sua vontade, fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Isso diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Deus está levantando um exército de 144 mil escolhidos, engajados na luta, a fim de concluir esta era e introduzir o reino milenar de Cristo. Para alcançar este objetivo, o Senhor nos tem suprido com sua palavra. Desfrutamos das epístolas de Pedro e pretendíamos seguir para Gênesis, mas o Espírito nos guiou para o livro de Gálatas. Isso porque, ao estudar as cartas de Pedro, percebemos que, após o início vigoroso em Jerusalém, houve uma influência que afetou negativamente o ambiente da igreja ali. A luz do Senhor se intensificou e percebemos que a mudança ocorreu após a grande perseguição sofrida pela igreja descrita no 8º capítulo de Atos. Surgiram alguns que defendiam que a igreja não deveria ser tão radical e que deveriam voltar à prática da circuncisão e da lei de Moisés. Pedro e os demais apóstolos não poderiam permitir tal coisa. Assim, os cristãos de Jerusalém escolheram Tiago como líder principal. Depois, no capítulo 15 de Atos, não há mais menção da atuação dos apóstolos em Jerusalém. A igreja havia tomado o rumo do zelo pela lei. Pedro escreveu sua segunda carta para relembrar as palavras faladas no princípio, destinada àqueles que estavam no início da igreja e haviam rejeitado esses falsos profetas e mestres que se opunham a Pedro, aos demais apóstolos e, consequentemente, à obra de Deus. Nesse contexto, o Espírito nos direcionou ao livro de Gálatas, no qual Paulo mostra Abraão como o pai da fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus deu a ele a promessa de ser herdeiro do mundo por meio de seu descendente, que é Cristo. Agora, sem mudanças bruscas, seguindo a linha do Espírito, estamos desfrutando do livro de Gênesis. Estamos caminhando sobre uma nova revelação. A existência do tempo tem o propósito de proporcionar o cumprimento da vontade de Deus e, quando ela for concretizada, o tempo cessará, pois tem início e fim. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. O versículo 6º de Apocalipse, capítulo 21, nos permite entender a origem e o fim do tempo, na descrição da expressão tudo está feito. Isso significa que tudo o que Deus precisava fazer foi concluído dentro do tempo que ele criara, segundo o seu beneplácito, como registrado em Efésios capítulo 1, versículo 5. Assim como teve início, o tempo chega à sua plenitude, ou seja, ao fim. Leia também Efésios capítulo 1, versículo 10. E no capítulo seguinte, lemos:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Agora entendemos que Deus se refere especificamente à criação do tempo para a execução de sua vontade. O mistério da vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que quer dizer na dispensação da plenitude dos tempos? Quando terminar o tempo, depois das várias dispensações do tempo, Deus fará prevalecer sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele está fazendo isso por meio da igreja. Confira Efésios, capítulo 1, versículos de 20 a 23. Cristo já está acima de todas as coisas. Ele está assentado à direita de Deus, então todas as coisas já estão debaixo de seus pés. Porém, nem todas as coisas lhe estão sujeitas. Nosso cabeça, Cristo, está no céu, como também está atuando no corpo, isto é, está atuando pela igreja, a fim de que todas as coisas se sujeitem a ele. E isso definitivamente ocorrerá quando a igreja chegar à plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pegue um papel e, de acordo com o áudio que você acabou de ouvir, anote a luz que você ganhou na palavra, direção e admoestação. Sugerimos que você carregue com você essas anotações, leia-as durante o dia e também compartilhe com outros aquilo que você ganhou ao ouvir essa mensagem. Também sugerimos como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, o livro também de publicação da editora Árvore da Vida e também do autor Pedro Dong, que é Reconhecer o Enviado de Deus.